Bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo a essa meditação de quarta-feira. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma mensagem sobre oração. Trazer uma breve reflexão sobre oração. Tem um hino interpretado pela cantora Cassiane, a letra é de Eliseu Gomes, que diz assim: Deus não rejeita a oração. A oração é... Bom, você sabe a letra do hino, mas eu gostaria que você comentasse, deixasse aqui nos comentários o que significa oração para você. Qual o significado da oração na sua vida? Você já teve a experiência de ter um pedido de oração atendido? Conte pra gente. Testemunhe através dos comentários, conte pra gente o seu testemunho de uma oração atendida, do significado da oração para você. Oração significa súplica, pedido dirigido a Deus, ou a um santo, ou a alguma divindade. É uma reza, é uma prece. Este é o que está escrito no dicionário. Mas oração é mais do que isso para nós, não é mesmo? Então, qual o sentido da oração na vida de um cristão? O que Jesus nos ensina sobre a oração? Eu extraí dos evangelhos algumas lições, mas antes disso, eu quero dizer que em Hebreus 11:6 fala sobre a importância da fé. É o que antecede a oração, não é verdade? A fé ela vem antes da oração. Porque se oração significa um pedido, uma súplica, né, dirigida a Deus, então o primeiro passo para uma oração eficiente, né, para uma oração eficaz, é ter fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiramente que Ele existe, né? Creia que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, o primeiro passo, né, que antecede a oração é você ter fé. É você acreditar na pessoa para quem você está dirigindo essa oração. Então, o primeiro passo é acreditar que Deus existe. O primeiro passo é acreditar que Ele ouve, que Ele atende, que Ele tem poder para atender, poder para nos ajudar, para nos socorrer. Então, esse é o primeiro passo de uma oração eficaz. Então, antes de dobrar os joelhos e começar a falar, a pedir, a orar, a fazer a sua prece, a sua súplica, primeiro passo você tem que sondar o seu coração e perceber: eu tenho fé, eu acredito que Deus existe, que Deus está olhando, ouvindo e que tem poder para agir nesta situação? O primeiro passo é esse, é acreditar. Sem esse passo de fé, sem essa atitude de fé, é impossível agradar a Deus. E o próprio Jesus nos ensina em várias passagens, né, do Evangelho, quando ele opera um milagre, ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Então, a fé é a chave que abre a porta, né, para nós entrarmos na presença de Deus e podermos então, através da oração,
da intimidade com Deus, expressar as nossas necessidades, pedir perdão pelos nossos pecados, interceder por alguém, enfim, é através da fé que a porta se abre, que os portais da presença de Deus se abrem para que nós possamos levar então a nossa prece, levar então a nossa súplica. Tá? E Jesus, ele, numa passagem da Bíblia, né, muito conhecida por todos nós, quando os discípulos, né, estão no barco juntamente com Jesus, e Jesus está dormindo nesse barco, né, está descansando, está em paz, e de repente uma tempestade, né, agita o barco, leva o barco para lá, leva o barco para cá, os discípulos estão desesperados diante daquela situação, diante daquela tempestade que eles estão atravessando, e Jesus está dormindo. E chegou um momento, né, que a aflição era tão grande nos seus discípulos que eles resolveram pedir socorro ao mestre, né? E quando Jesus acorda, dá a impressão até que Jesus acordou um pouquinho mal-humorado, né? Porque ele já sai da situação e diz: homens de pouca fé, né? Por que estáis com medo, né? E levantando-se imediatamente, ele ordenou que os ventos e o mar se acalmassem e tudo ficou bem. Então, Jesus diz aos homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Imagine você nessa situação, né? Você num barco, e eles eram experientes, né, na navegação. E vendo aquela situação, aquela tempestade que eles estavam atravessando, imagine, né, chegar para Jesus, nem sei se eles foram com a intenção, né, de que Jesus acalmasse a tempestade, ou que Jesus os ajudasse também a tentar manter o barco, né, sem ir à deriva. Mas Jesus acorda e diz: homens de pouca fé. Então a fé pode ser medida, nós podemos ser pessoas de muita fé ou de pouca fé. Então, como que isso se aplica, né, na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Bom, lembra que eu disse para vocês que o primeiro passo para a oração é a fé? E aí, nesse texto, eu imagino que a nossa fé pode ser medida, tá? A gente pode chegar diante de Deus e ser uma pessoa de muita fé, ou chegarmos na presença de Deus e sermos uma pessoa de pouca fé. Mas nós sabemos que Jesus é o autor e consumador da fé. E também sabemos que nós podemos orar pedindo, né, para que Deus alimente a nossa fé. E como nossa fé é alimentada? É através do relacionamento com Deus, é através do conhecimento. Quanto mais conhecermos a Deus, quanto mais próximos estivermos de Deus, mais podemos ter fé em nossas vidas. Mais a nossa fé se aumenta. E quanto mais distante nós estivermos de Deus, tá? Menor será a nossa fé. Nós precisamos nos aproximar de Deus diariamente, nós precisamos nos aproximar de Deus e ativar a nossa fé diariamente. Toda manhã, todo dia, a qualquer momento do dia, nós precisamos ativar a nossa fé. Nós precisamos nos aproximar de Deus, abrir as portas e entrar na presença de Deus, ativando assim a nossa fé, buscando conhecê-lo, buscando relacionar-se com Ele, buscando perceber a presença dEle em cada momento da nossa vida. No sol que brilha, na chuva que cai, nas plantas que se renovam, né? No cuidado que Ele tem demonstrado para conosco. Reconhecer a sua presença, a sua grandeza, em cada obra, em cada ato. Não só na natureza, mas também na natureza criada pelo homem.
tudo isso é fruto da grandeza de Deus, é fruto do cuidado de Deus, é fruto da provisão de Deus. Nada é do homem, nada é do mundo, tudo procede de Deus. Então nós precisamos enxergar Deus, e é através da fé que nós podemos aumentar a nossa fé, se relacionar com Deus, conhecê-lo, conhecer a sua grandeza, conhecer o seu poder, que tudo pertence a Ele, é dele e para Ele. Tudo é do Senhor, é o que diz lá em Romanos. Então, primeiro passo então para a nossa oração é ativar a nossa fé, é acreditar que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então o primeiro passo é a fé. A fé, ela é aumentada à medida do nosso conhecimento então de Deus, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais também eu tenho a minha fé aumentada. Então, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo nos ensina que nós devemos orar sem cessar, né? Através de orações e súplicas, levar o nosso pedido ao Senhor. E Jesus também nos ensina, né, a importância de sermos perseverantes na oração. Na parábola de Lucas 18:1, ele nos ensina que, através daquela parábola do juízo iníquo, né, que não temia Deus e nem a um homem algum, mas uma mulher o importunava, né, para que ele julgasse a sua situação, a sua causa. E aquele juiz refletiu: eu não temo a Deus e não temo nenhum homem, mas por causa da importunação desta mulher eu vou atender, eu vou julgar a sua causa. Bom, então Jesus também nos ensina a sermos perseverantes na oração, né? Então Jesus nos ensina a orar sem cessar, através de súplica, através das nossas preces, através de ações de graça, né? Reconhecendo então a grandeza de Deus, o poder de Deus, resgatando, né, na memória, né, passagens da Bíblia que nos ensinam o quanto Deus é grande, o quanto Deus é provedor, o quanto Ele é poderoso, né, para operar muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. E também acreditarmos que Ele nos ouve, que Ele sonda o nosso coração, que Ele sabe, né, das nossas necessidades. E nós precisamos então levar tudo isso diante de Deus em oração. O interessante em tudo isso é que Deus de antemão conhece todas as coisas, conhece as nossas necessidades. Mas Ele quer se relacionar conosco. E a oração, ela não muda, né, o Deus, mas ela nos transforma. Porque à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu coloco o meu motivo de oração na presença de Deus, aquilo também vai transformando a minha vida. Vai transformando, né, a minha aceitação, às vezes, de uma situação, de uma circunstância, vai me acalmando, vai me dando paz. Né? Esse relacionamento com Deus, ele gera paz, ele gera confiança, esperança. Então a oração é algo poderoso também para equilibrar a nossa saúde mental, equilibrar as nossas emoções, nos livrar da ansiedade. Então, a fé, a perseverança são duas lições aqui aprendidas, né, sobre a oração. Uma outra coisa que Jesus nos ensina nos evangelhos é: se concordarem na terra, será também ligado no céu. Quando ambos, né, duas pessoas concordarem sobre alguma coisa na terra, também estará de acordo nos céus. Então, a necessidade da gente viver uma vida comunitária, isso é reforçado na oração do Pai Nosso, né? Porque Jesus, da sua forma simples, como ele ensinava, né, os seus ensinamentos, falava sobre o reino de Deus, ele também de uma maneira muito simples nos ensinou a orar. Pai nosso que estais no céu. Olha que simplicidade e que liberdade nós temos nesta frase, né?
Pai nosso que estais no céu. Que liberdade e que simplicidade nós temos para nos aproximarmos de Deus, né? Pai nosso que estais no céu. E não está no singular, né? Não é meu Pai que estás nos céus, é Pai nosso. Já mostra aí a importância de uma oração comunitária, né? De uma oração que não está pensando em si, mas está, né, concordando, tá? Levando uma oração de comunidade. Outra coisa interessante é: santificado seja o teu nome. Eu não estou tomando o nome de Deus em vão, eu estou santificando o nome de Deus, né? Eu estou santificando a minha oração, eu estou santificando porque estou na presença de Deus. Isso é lindo, gente, é uma simplicidade, uma liberdade nessa que Jesus nos ensina, a forma como nós podemos então nos relacionar com Deus, de uma forma simples e com liberdade. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Primeiro, também, uma lição interessante aqui é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Submeter as nossas vontades à vontade daquele que é perfeito, que sua vontade é perfeita e agradável. Né? É buscar, né, o sentido do propósito de Deus em nossas vidas e, consequentemente, descobrirmos o nosso próprio propósito. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. Que lindo isso, gente, que simplicidade, é emocionante ver como Jesus, né, nos ensinava a orar, como é impressionante como Jesus nos liberta, tira de sobre nós um peso tão grande e nos dá a liberdade de entrarmos na presença de Deus através da fé, através da comunhão com Deus e também da comunhão, né, entre nós, seres humanos, para que nós possamos então nos achegar na presença de Deus. Aí depois vem uma sequência, né, na oração do Pai Nosso sobre o que devemos orar, o que podemos pedir na oração. E aí Jesus nos remete às nossas necessidades essenciais, né? O alimento, pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdão, mas não só o receber perdão, mas também dar perdão. Isso é liberdade, é livrar-nos de todo sentimento de culpa, de toda a culpa. Então, nos perdoa, assim como nós perdoamos. Também é uma oração libertadora, né? De tirar de dentro da gente todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a culpa, né? E podermos então agir com liberdade. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, olha a grandeza disso, né? Não me deixe errar, não me deixe sair da tua presença, não me deixe sair, né, desse propósito de ter o teu reino na minha vida, e livra-me do mal. Livra-me, guarda-me de todo o mal. Aí a gente está pedindo o cuidado de Deus, né? A segurança, a proteção divina. Quantos livramentos, gente, quantas coisas no nosso cotidiano Deus tem nos livrado e a gente nem tem consciência. Já visto, né, essa ameaça do coronavírus que está presente aí no nosso cotidiano. E nós estamos livres, né? Estamos livres desse vírus até o presente momento, ou pelo menos livres, né, dos sintomas desse vírus até o presente momento. Isso é grande demais. Enquanto 1000 pessoas caem do nosso lado, né, e tantas pessoas morrendo diante dessa crise que nós estamos vivendo, Deus está preservando a nossa vida. E por quê? Por que nós temos sido
privilegiados, porque nós somos dignos dessa graça de estarmos vivos, de estarmos livres do mal, porque Deus tem um propósito. E é isso que nós devemos buscar. Qual é o teu propósito, Senhor? Faça a tua vontade na minha vida. Como assim é feita a tua vontade aí no céu? É uma grandeza, né? A gente perceber. E também podemos desenvolver aqui a empatia, né? Porque muitas pessoas têm sofrido. Pois teu é o reino, né? Deus é perfeito e sua vontade é perfeita. E nós não podemos, né, pensar que através da oração nós podemos mudar a Deus. Não. Através da oração nós nos achegamos a Ele, nós nos adaptamos à sua vontade, ao seu reino, ao seu propósito para a nossa vida. Então, a oração, ela não é uma lâmpada mágica, né? Não é um gênio que sai para atender os nossos desejos e caprichos. Não, a oração é algo que nos leva a aproximar de Deus e a aceitar a sua vontade para a nossa vida, a aceitar o seu propósito para a nossa vida. E Deus é amor. Deus ama a cada ser humano, Deus ama a cada um de nós. E Jesus veio e morreu e derramou o seu sangue para que através do seu nome nós temos hoje livre acesso à presença de Deus para orar e para pedir. Levar diante de Deus as nossas súplicas, levar diante de Deus as nossas preces, lembrarmos sempre que a nossa oração não é para o nosso bel prazer, mas é para a comunidade. E termos fé a cada dia no cuidado, na provisão e no poder de Deus em nossas vidas. Eu encerro aqui, eu levei um susto, né, que caiu uma folha aqui no meu pé. Mas eu encerro aqui a nossa meditação, algo que Deus tem colocado no meu coração. E um convite, né? Estendendo um convite à igreja. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Né? Vamos viver uma vida de comunidade, né? Em oração e súplicas e ações de graça. Obrigada, irmãos, por permitir que eu pudesse hoje trazer essa reflexão. Eu espero, né, ver os comentários de vocês aqui, os pedidos de oração sendo atendidos, que isso, né, nos edifique, que isso nos abençoe. E para encerrar essa reflexão, eu convido a todos, né, para orarmos juntos. O Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Eu espero que esta meditação tenha contribuído para a sua edificação espiritual.